Olá, meu nome é Nathalie, este é o Field Drops e este vídeo vai ser sobre antropologia em Descartes. Qual é o modelo de ser humano de Descartes? O que ele entende por homem, como ele define o ser humano? Este é o tema da antropologia filosófica, que é um dos ramos da metafísica. Para Descartes, o ser humano é antes e acima de tudo uma res cogitans, uma coisa que pensa, uma substância que pensa, uma substância pensante, um eu penso. É nas meditações e também no discurso do método que ele torna evidente a ideia clara e distinta do eu penso. Descartes não sustenta nenhuma corporeidade. Nesse momento, o eu penso é apenas um ser que pensa ainda sem corpo. Este é o argumento do cogito. Se duvido, eu penso. Então, existo. Eu apresentei esse argumento no vídeo sobre o método analítico em Descartes, em que ele aplica esse método nas meditações metafísicas. Então, a dúvida ou o pensamento não são substâncias autônomas, mas são dependentes de um ser que pensa. Pensar, nesse caso, duvidar, implica um ser que pensa, um ser que duvida. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Então, nesta altura, ainda não se sabe nada sobre este ser, sobre esta substância que pensa. Apenas que ela pensa. É uma unidade povoada de múltiplos pensamentos, múltiplas ideias, múltiplos conceitos. Lembrando que ideia em Descartes não é essência, mas apenas conteúdo mental, apenas pensamento. E aí eu remeto vocês ao vídeo sobre o conceito de ideia. Descartes passa então a investigar este conjunto de ideias, este conteúdo mental da mente desse ser que pensa. Ainda neste momento, Descartes está preso dentro da sua mente. Ainda não pode falar nada sobre o mundo, sobre o exterior. Não pode dizer nada de maneira segura sobre o mundo. Seu único objeto de conhecimento são seus próprios pensamentos, suas próprias ideias, o seu conteúdo mental. É exatamente isso que ele passa a investigar. Esta é uma das dificuldades do pensamento de Descartes. Resolver o que se chama de solipsismo. Para o solipsismo, só se pode estar seguro da existência do eu e suas sensações, seus pensamentos. Todo o mundo exterior, todos os seres do lado de fora do pensamento, do lado de fora da mente, tanto animados como inanimados, seres humanos, animais, plantas e objetos, nada mais seriam do que meros partícipes da mente desse ser pensante, sem uma existência própria. Portanto, só se poderia conhecer os pensamentos que povoam a mente pensante, mais nada. Nada se poderia dizer sobre o mundo e os demais seres que habitam esse mundo. Ora, Descartes queria não apenas responder ao ceticismo, mas ele queria oferecer um fundamento filosófico para o conhecimento científico que começava a ganhar corpo na sua época, com Kepler e com Galileu, o que mais à frente seria chamado de revolução científica. O cogito já respondia à dúvida cética e oferecia um conhecimento seguro, uma ideia clara e distinta. Mas Descartes queria garantir o conhecimento do mundo. Ele queria garantir o conhecimento científico. Então, o que poderia tirar o sujeito da sua mente e levá-lo a conhecer o mundo de forma segura? Qual seria essa ponte capaz de tirar o sujeito da sua mente e levar ele a produzir conhecimento sobre o mundo? Então, num vídeo sobre metafísica em Descartes, nós vimos que uma das ideias na mente é a ideia de Deus. A ideia de Deus é uma ideia que vem de fora, mas é uma ideia inata, que nasce conosco. E Deus nos garante duas coisas. Uma a respeito do sujeito. O sujeito é racional, tem capacidade cognoscitiva e é dotado de razão e sentidos. Outra a respeito do mundo.
O mundo é ordenado, funciona segundo leis, funciona de maneira regular, portanto, previsível. Então, Deus garante que o sujeito tem sentidos e que estes sentidos trazem informação sobre o mundo. O problema é que esta informação não é muito confiável, ela é limitadamente confiável. Não por um problema de Deus, mas um problema dos nossos sentidos. E também porque, além dos sentidos serem limitados, nós temos que julgar essa informação que vem. E o nosso julgamento é falho. Então, Deus nos criou tendo sentidos. E esses sentidos, de algum modo, são uma garantia por conta disso. Só que eles não são completos. Eles não permitem um conhecimento completo, um conhecimento da coisa em si. Ou seja, os sentidos são uma criação divina, mas eles são geridos pelo ser humano. Quer dizer, eu sinto, sou capaz de sentir, tenho os meus 5 sentidos que me trazem informação sobre o mundo, mas esta informação passa pelo meu julgamento e meu julgamento é falho. Então Deus garante também aí sobre o mundo que o mundo funciona segundo leis. Quer dizer, os acontecimentos são previsíveis, eles acontecem de maneira regular, seguem uma ordem. E é possível descrever essa ordem em caracteres matemáticos. É esta regularidade do mundo que torna o conhecimento científico possível. Afinal de contas, se o mundo funcionasse de maneira aleatória ou de maneira caótica, de maneira imprevisível, não seria possível produzir conhecimento científico, conhecimento a respeito do mundo. Até porque não seria possível prever acontecimentos futuros. E é isso que faz a ciência, né? Baseada em leis, ela prevê acontecimentos futuros. Se o mundo funcionasse de maneira caótica, isso não seria possível. Então, assim, Descartes oferece uma solução para o solipsismo. A solução para o solipsismo é justamente Deus, que ele vai garantir, então, que o conhecimento é possível, tanto do ponto de vista subjetivo, como do ponto de vista objetivo. Mas ainda há mais uma questão. Nos princípios de filosofia, Descartes define a substância como aquilo que, para existir, não necessita de mais nada senão de si mesmo. O problema é que somente Deus se enquadra nessa definição. E Descartes considera o eu penso, a res cogitans, uma substância. Além da res cogitans, tem também a res extensa, que eu vou apresentar para vocês no vídeo sobre conhecimento. Então, Descartes apresenta uma segunda definição de substância. São as criaturas que, para existir, necessitam apenas de Deus. Nesta definição, é possível enquadrar o ser humano, é possível enquadrar a res cogitans, o eu penso, assim como a res extensa. O problema é que a primeira definição e a segunda definição são formalmente excludentes, elas se chocam. Dizer que a substância é alguma coisa que não necessita de mais nada, somente incluiria Deus. E depois dizer que a substância é o que necessita somente de Deus, não dá para tornar essas duas definições compatíveis, elas são excludentes. Mas Descartes insiste que existem 3 tipos de substância. A res divina, que é Deus, a res cogitans, que é a essência do ser humano, e a res extensa. Os seres humanos, além de serem res cogitans, também têm corpo. O corpo é o objeto da 6ª meditação, da última meditação metafísica. Portanto, o ser humano, diferente de todos os demais seres, é res cogitans e res extensa. O ser humano, o eu penso, ele tem essas 2 substâncias num único ser, a res cogitans e a res extensa. A alma é pensamento, é uma realidade inextensa. O corpo é uma realidade extensa, ou seja, ocupa lugar no espaço. Portanto, é um ser composto de 2 substâncias. Só que Descartes, nesse caso, cria um problema,
que é o problema do dualismo de substância, da existência de duas substâncias. Se o ser humano é composto por duas substâncias, então fica a pergunta: como elas se comunicam? Em outras palavras, como é possível um pensamento produzir um movimento e como um estímulo sensível pode produzir uma ideia? Platão e Aristóteles já haviam enfrentado esse debate. Aristóteles faz uma crítica a Platão exatamente sobre o dualismo de substância. Por isso eu convido vocês a assistir o vídeo sobre Platão e Aristóteles. No Tratado do Homem, Descartes tenta explicar a relação entre alma e corpo, recorrendo à glândula pineal, que seria a sede da alma. Também numa carta a Mersenne, de 1640, Descartes afirma que a glândula pineal, ou conário, atuaria na intermediação entre as informações vindas do corpo, do mundo, através dos sentidos, e a alma, e que o cérebro é a sede do senso comum, isto é, a sede do pensamento e, por consequência, da alma. Bom, não é difícil compreender que esta solução não é uma solução satisfatória. O dualismo de substância permanece. Afinal de contas, o cérebro é material e a alma, o pensamento, continuaria sendo imaterial. E continua e persiste o problema do dualismo de substância. Então, Descartes não resolve de maneira satisfatória o dualismo de substância. O que se mantém em Descartes? Se mantém a ideia da res cogitans, o que se mantém é o eu penso. Essa é uma resposta à dúvida cética, uma verdade clara e distinta, uma ideia clara e distinta, um conhecimento seguro. Se você gosta de filosofia, convido a se inscrever no canal e a ativar as notificações.